nós, durante esse período, esse ano de 2020, nós declaramos um ano de exceção e, na minha opinião, esse ano de 2020 mostrou o que é a boa política. Há muita crítica quanto à velha política, nova política. A nossa busca é pela boa política. Esse ano de 2020 foi exemplar como boa política. O que protegeu o brasileiro foi a atenção, foi o foco, foi a alocação de recursos que a boa política produziu. Não foi a indexação, esse fóssil de um passado vergonhoso de hiperinflação. Não foi a indexação. O que salvou a saúde dos brasileiros foi a ação política decisiva que foi esse ano. Vamos gastar mais com a saúde. E não vamos dar aumento para o funcionalismo. No momento em que milhões de pessoas estavam sob risco de perder o emprego, no momento que as pessoas estão sob risco de perder a vida, no momento que fazemos um distanciamento social, está todo mundo em casa, por que vai haver aumento de salários para o funcionalismo? Então, a boa política foi exatamente essa decisão da classe política brasileira. Falou, olha, a prioridade é a saúde, nós não vamos usar dinheiro da saúde como pretexto para aumentar salários, nem esse ano 2020, nem no ano de 2021. De forma que esses gastos com saúde, que estouraram o déficit, levaram o nosso déficit para 12% do PIB, de forma que isso possa desinchar no ano que vem de volta para 2%, 3% do PIB, mostrando que é um país responsável, sério, que gastou com a saúde esse ano, mas não transformou esses aumentos transitórios de gastos com a saúde num aumento permanente de gastos com a máquina pública e o funcionalismo. Então, o funcionalismo aceitou, compreendeu que era importante dar também sua contribuição. Isso é o que eu chamo de boa política. É o comando sobre o orçamento. É a desindexação, a desvinculação. Ninguém pensou em vincular recurso. O recurso tem que ir para a saúde, ponto final. Ninguém ficou carimbando dinheiro, nada disso. Entendeu? Então, eu acho que esse ano foi exemplar quanto à maturidade da classe política brasileira, quanto à capacidade de lidar com esses desafios. Por exemplo, ela disse, vamos nos libertar temporariamente do teto, porque temos um problema de saúde. Por que não nos libertamos definitivamente do teto? Porque não encaramos ainda a desindexação das despesas. Enquanto não fizermos isso, precisamos de uma promessa, um símbolo de teto para frente, que, na verdade, diz o seguinte, olha, ou a classe política assume o desafio de controlar os orçamentos, ou continuamos premidos por controles extra-vontade, por controles automáticos, gatilhos que nos são impostos por nossa própria falta de disciplina para assumir os orçamentos, como fizemos em 2020. Então, eu queria justamente dizer que esse ano, agora chega ao fim, 31 de dezembro, o auxílio emergencial, fizemos um phasing out gradual, quer dizer, uma aterrissagem gradual, saímos de 600 iniciais, renovados por mais 3 meses em 600 de novo, depois descemos para 300, e agora, no final do ano, a economia voltando em V, os empregos formais sendo, de novo, adaptados. Eu quero deixar aqui também um aviso, que é o seguinte, embora a concessão em si termine dia 31 de dezembro, há ainda 1 mês e meio a 2 meses de cobertura, porque quando você dispara o pagamento, é depois da faixa de concessão, do período de concessão. A concessão foi dada, então tem gente que 31 de dezembro está credenciado a receber, mas recebe 30 dias depois, 40 dias depois, de acordo com o cronograma de pagamentos que a Caixa estabeleceu e que o sistema da cidadania, junto com a Caixa Econômica, criaram justamente depois da digitalização desses 64 milhões de brasileiros. Então, ainda há uma cobertura para janeiro e até metade de fevereiro, e nós não descartamos ainda ferramentas que temos dentro do teto, completamente dentro do teto, e que, inclusive,
nós usamos antes mesmo da PEC de guerra. Nós usamos. Nós temos capacidade de antecipar benefícios, temos capacidade de diferir arrecadações, nós temos várias ferramentas que nos vão permitir calibrar essa aterrissagem da economia ali na frente. Então, a nossa prestação de contas hoje é essa. Conceitualmente, isso termina 31 de dezembro. Esses números são já o resultado quase final, faltam aí 30, 40 dias mais. O resultado tanto pode ser para cima como para baixo. Por exemplo, a última prestação nossa, o número era 615 bilhões. Agora caiu para 599, porque várias estimativas acabaram, vários recursos não foram usados, como, por exemplo, esse exemplo do crédito. Como o primeiro programa de crédito, o PES, não funcionou bem, voltaram, eles usaram só uns 17 bilhões no final, voltaram aí outros quase 20 bilhões. Por isso que a gente caiu de 615 para 599. Então, nós temos, os números finais são mais ou menos esses, os desvios agora vão ser pequenos até o final do ano, e nós podemos, então, agora realmente pensar que o ano de 21 é um ano diferente. Naturalmente, muita coisa pode acontecer, mas esse é o plano A, esse é o que nós estamos enxergando pela frente, e eu, então, termino aqui essas observações iniciais. Eu congratulo de novo o Congresso pelo trabalho que fez conosco, agradeço essa oportunidade, os números estão sempre abertos. O Brasil foi uma economia que teve o desempenho... nós estamos assim em primeiro, segundo, terceiro lugar, ali no meio das nações, quando você pega os diversos critérios. Quando você pega o PMI, que é o índice de compra, que indica perspectivas de retomada para frente, o Brasil está ali sempre, ou está em segundo lugar comparado com a Alemanha, ou está em segundo lugar comparado com a China. Às vezes o Brasil está em primeiro num item na frente da Alemanha, às vezes está em primeiro no outro item na frente da China. Os setores todos estão voltando. Agora, não há milagre. Nós precisamos das reformas continuarem para justamente essa recuperação baseada no consumo virar um crescimento econômico, se transformar num crescimento econômico à base de investimentos. Muito obrigado, senador Confúcio, e eu sigo à disposição.